Causou até surpresa o primeiro decano do Supremo ter voltado, que ele estava ausente nos últimos julgamentos por questões de saúde. Aí ele volta e acaba por determinar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se manifeste sobre o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Um pedido que foi feito por dois advogados, mostrando que qualquer um do povo pode fazer isso e um ministro como o Celso de Mello vai se dar o trabalho de mandar para o presidente de uma das casas do Congresso Nacional. São os advogados José Rossini Campos, que foi secretário conselheiro da OAB, e Tiago Santos de Pádua, ex-assessor da ministra Rosa Weber. Ele mandou esse pedido de impeachment do presidente Bolsonaro para o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, dando-lhe prazo para se manifestar. Ouvidos outros colegas de Celso de Mello, disseram que geralmente o relator de um desses pedidos manda para o arquivo por faltar o motivo fático para uma ação desse tipo, que a gente sabe como começa e já soubemos duas vezes como é que acaba. Foi estranha a decisão de Celso de Mello, mas está conosco aí o Fernando Schiller para avaliar o peso que tem uma decisão dessa, partindo de quem partiu, o decano, um dos homens mais respeitados dentro da Suprema Corte, Schiller. Bom dia. Tudo bem, Zé Paulo? De fato é muito estranho, né? Você tem esses dois advogados, o Tiago Aguiar, né, e o José Rossini Campos do Couto Corrêa, eles entraram com um mandato de segurança. Um mandato, digamos assim, pretensioso, né? O mandato diz que o presidente tem que, o presidente da Câmara, em 15 dias deve se pronunciar sobre o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Diz lá que o presidente Bolsonaro precisa apresentar o seu exame, se ele testa positivo ou não testa positivo para o coronavírus. Diz que o presidente da República não deve mais participar de manifestações, atos que contrariam as orientações da Organização Mundial da Saúde, no caso da pandemia. Também não deve mais divulgar mensagens, vídeos nessa direção, nem participar de atos que possam ferir a democracia, enfim, como ele participou aí semana passada, né? Enfim, é disciplinação do presidente da República. Primeiro, começa aí muito estranho. Imagina se der na telha de qualquer... A gente podia fazer um grupo aqui, a gente manda um mandato de segurança para o Supremo, pedindo que o presidente Bolsonaro faça uma... A gente pode fazer uma lista aqui de atitudes que a gente considera inadequadas ao presidente da República. Obviamente, se pegar moda isso, vai variar muito. Alguém pode achar que isso é razoável, que não é razoável. Eu fico imaginando se o ministro Celso de Mello fosse dar seguimento a todos esses pedidos, né? E aí surge uma outra pergunta: por que dar seguimento a alguns pedidos e não a outros pedidos, né? Então isso para mim, obviamente não sou jurista e obviamente o ministro Celso de Mello tem lá suas razões, mas não faz muito sentido. É uma prerrogativa. Parece que até ele se deixa levar de vez em quando pelo fígado, viu, Schiller? Só isso para explicar. Eu diria que esse é o grande problema da República hoje. E não é só no Brasil, viu? Não é só no Brasil. Eu acompanho várias democracias aí. Quer dizer, essa polarização, ela atinge também a liderança política, ela atinge o judiciário, atinge a mídia. Enfim, então, o que acontece? Quer dizer, é uma prerrogativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se pronunciar e quando julgar adequado sobre pedidos de impeachment. Existem, a conta de ontem, que a gente até comentou aqui no programa, o Rafael comentou, era 24 pedidos. Não é? Então você tem pedidos, deve entrar pedidos aí toda semana lá de impeachment. Se o presidente da Câmara tivesse que se pronunciar sobre todos, não é? Realmente boa parte da sua agenda seria dedicada a analisar pedidos de impeachment, ficar se pronunciando sobre isso. Esse seria um eterno ponto de pauta. Mas aí não tem uma estratégia política, é uma decisão política dele, o silêncio também é, na política, uma decisão. E eu iria mais longe ainda. Se o mandato de segurança para tomar decisões, deliberações, dar prazo, valesse para o Supremo, vamos lá, nós teríamos um problema, né? É verdade. Porque esse direito ao silêncio, à prorrogação, é usado e abusado pelo próprio Supremo.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Schiller, não tem o outro lado também, que é o fato de que esse modelo permite que a presidência da Câmara tenha sempre guardado ali com ela um documento que vai permitir, por exemplo, o andamento de um processo de impeachment? Se você tem 24 documentos ali guardados na sua gaveta, significa que você tem ali uma arma que você vai poder usar em algum momento, não? Tem 24 espadas de Damocles, né? O Cláudio conhece bem isso, faz parte do jogo de Brasília, né? O presidente da Câmara, acho que toda vez que o presidente Bolsonaro faz uma declaração sobre o Rodrigo Maia, ele pensa nisso, né? Quer dizer, toda vez que essa relação tensiona um pouco mais, você tem esse problema. Evidentemente que o presidente Rodrigo Maia faz toda uma análise política disso, além da análise jurídica, né? Eu, por exemplo, analisando juridicamente, você enquadrar a atitude do presidente da República em crime de responsabilidade, eu tenho feito essa pergunta em vários debates, discussões com juristas, com outros analistas. Quer dizer, o presidente Bolsonaro toma várias atitudes que, digamos assim, criam desconforto. Agora, uma atitude que cria desconforto, ela não é um crime de responsabilidade. Você, para enquadrar isso, tem que usar muita criatividade jurídica. Enfim, mas essa é uma questão que eu acho que é uma outra ação mais jurídica. O fato é que, politicamente, o sentido dessa manifestação do ministro Celso de Mello, na minha visão, é um recado. É mais um recado. Eu imagino que, inclusive, exista uma certa conversa informal entre o ministro Supremo nesta direção. Ou seja, isso foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes também, quando deu seguimento à investigação proposta pela Procuradoria-Geral da República. Nós tivemos antes também uma decisão do ministro Marco Aurélio, fazendo um pedido à PGR para que se manifestasse numa questão muito semelhante na outra semana. Enfim, você tem uma série de recados aí que vêm sendo dados pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se colocar limites à ação do presidente da República nessa questão democrática, especialmente e também na sua atitude em relação à pandemia. Há um desconforto no Supremo Tribunal Federal sobre isso e esse pedido de informação. Na verdade, o ministro Celso de Mello não tomou nenhuma decisão sobre o mandato de segurança. Ele simplesmente pede para que o presidente da Câmara se manifeste sobre isso. O caminho natural seria que ele não fizesse nada ou arquivasse isso. Então, acho que, na minha opinião, é um recado político que é dado pelo decano do Supremo Tribunal Federal e que vai obrigar uma manifestação do presidente da Câmara, vai dar alguma notícia aí nessa direção nos próximos dias. Fernando Schiller, nosso cientista político, colunista aqui na Rádio Bandeirantes, ajudando a gente a fazer uma leitura desse quadro complicado aqui. Sobre Moro, o que você está achando, hein, Schiller? Opa. Alô? Bem, Schiller? Alô, agora voltou. Opa. Deu uma um sumida branco aqui, geral, eu mas falei, gente... Schiller, então, só para a gente terminar a nossa conversa, esse quadro envolvendo Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Que leitura você faz desse quadro? Olha, até ontem à noite, a minha impressão é que nós tínhamos um pequeno problema de informação nisso. Não acho que o ministro Sérgio Moro seja o tipo de líder político, pessoa que pediria demissão e ficaria no cargo, né? Então, acho que tem um problema aí. Quer dizer, o pedido de demissão é uma coisa muito objetiva. Você escreve uma carta, você comunica o seu pedido de demissão. Não acho que o ministro Sérgio Moro faria uma barganha com o pedido de demissão. Que ele tem estabelecido uma condição, um limite, uma fronteira, uma linha, dizendo, olha, eu não vou aceitar permanecer no Ministério da Justiça com a substituição do Superintendente da Polícia Federal, que eu não participe, que não seja... Então, acho que aí isso é uma coisa diferente. Então, eu acho que nenhuma demissão nesse porte acontece por um evento apenas. Então, você tem ao longo do governo uma série de descontentamentos por parte do Ministério do Moro. Isso vem desde o tema do COAF, aquele tema da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a substituição do superintendente. Depois você teve uma série... A questão do pacote Sérgio Moro é muito mais uma decepção, um desencanto do ministro com o governo, com o sistema político, com Brasília. Quer dizer, aquilo tudo foi desidratado. Me lembro que o ministro Sérgio Moro queria colocar o plea bargain, queria colocar uma série de outros instrumentos. Teve o juiz de garantias também, né, Schiller? Exatamente, daí sai o contrário, né? Sai o contrário, que é um juiz de garantias, quer dizer, saiu uma solução mais garantista. E o presidente Bolsonaro sancionou a criação do juiz de garantias. E o ministro Sérgio Moro foi a público várias vezes nas redes sociais dizendo que era contra.
acabou sendo suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, mas o projeto está aprovado, sancionado. Então é um acúmulo de situações. E, obviamente, a situação final é esse contexto do coronavírus. O Luiz Sérgio Moro claramente se colocou simpático à posição do ministro Mandetta, não se posicionou politicamente como o presidente gostaria que ele se posicionasse, uma defesa mais forte, mais vigorosa, mais política do governo. E você teve esse tema das manifestações contra a democracia, isso incomoda o ministro Sérgio Moro. Tem uma diferença de estilos. E depois eu conversava com uma fonte lá em Brasília, que é próximo do governo, que me dizia assim, tem um problema de ego nisso. Tem um problema de ego. O presidente Bolsonaro tem muita dificuldade de lidar com ministros estrelas, não é? Que não façam gestos o tempo inteiro, permanentes, de lealdade, de proximidade, até de subordinação, enfim. Então, essa é uma relação difícil desde o início. Desde meses depois do início do governo, já havia dificuldade nessa relação. Aliás, né, Chile, nenhum presidente gosta de ministros que eles façam sombra, né? Olha, a maioria, né? Alguns se importam menos. Vamos lembrar aqui, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma, que não quis o Lula de ministro. Dizem que quem não se portava muito era o presidente Temer, né? Gostava até, tinha uma visão mais calma sobre isso, enfim, mas também não foi eleito, né? Chegou a partir do processo de impeachment, talvez não se preocupasse muito com isso, era um mandato curto. Você tem perfis de líderes um pouco diferentes, mas é muito comum isso. Quer dizer, por alguma razão psicológica, os mandatários, chefes, não gostam disso. E o presidente Bolsonaro em particular, né? Por isso que ele gosta de ministros militares, discretos, por isso que ele gosta de Tarcísio Freitas, que é ministro técnico, que é low profile, quer dizer, Tereza Cristina, quer dizer, ele gosta desse perfil de ministros que não tenham luz própria, que não tenham, digamos assim, os seguidores, que não tenham personalidade política. Mas, para finalizar minha parte, eu diria o seguinte, será um enorme erro se confirmar agora às 11 horas a saída do ministro Sérgio Moro. Toda aliança que o presidente Bolsonaro tem, o governo dele tem com o chamado lavajatismo, vai ficar estremecida. Ele cria um potencial adversário para ele em 2022. Ele perde uma âncora de credibilidade, inclusive internacional, para o governo. Enfim, é um erro brutal. O que eu não sei qual é a arma, não me lembro qual é a arma que era a arma do presidente Bolsonaro no Exército, mas se for artilharia, eu diria que a especialidade dele é tiro no pé. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller. Grande abraço. Bom fim de semana.